Olá, boa noite a todos. Eu estou aqui com muita alegria para fazer a abertura desse espaço do professor, muito importante no nosso encontro, que vai ter o mini curso Competências Socioemocionais em Contexto de Pandemia, que vai ser oferecida pelo nosso grande parceiro, o Instituto Ayrton Senna. E eu queria já passar a mediação desse curso para a Catarina Sete, que está aqui, e para a Karen Teixeira, e agradecer muitíssimo ao Instituto Ayrton Senna e a vocês por estarem aqui, tarde da noite, nesse primeiro dia do nosso curso. Obrigada. Boa noite a todos. Eu passo, então, a palavra à Catarina Sete para que ela inicie a sua apresentação. Obrigada, Karen. Boa noite a todos. Obrigada, Marília. Será que o pessoal pode colocar os slides para mim, por favor? Bom, obrigada. Primeiro, eu queria só ressaltar que é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar o conhecimento que a gente tem desenvolvido dentro do Instituto aí ao longo dos anos. Então, a ideia é trazer algumas agendas principais que a gente tem trabalhado depois que a gente entrou nesse contexto de pandemia, né? Então, como a Marília bem ressaltou, o foco do nosso minicurso é as competências socioemocionais em contexto de pandemia. Bom, então a agenda para esse minicurso de hoje, eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente conversar, né? Então, o primeiro tópico é entender o que são, de fato, essas competências socioemocionais que têm sido bem falado, qual que é a matriz socioemocional que o Instituto Ayrton Senna adota, quais competências, como as competências socioemocionais estão relacionadas a alguns resultados na vida e como que elas trazem, de certa forma, benefícios para a gente. O quarto tópico de hoje são as competências socioemocionais e a pandemia, então a gente vai olhar um pouco quais são as competências socioemocionais mais importantes para a gente enfrentar esse contexto que a gente está vivendo. Na sequência, eu vou apresentar quais são as competências socioemocionais mais importantes para a nossa retomada aí, as aulas. E, por fim, eu vou trazer os próximos 2 tópicos que a gente vai apresentar nas nossas falas de sexta e de sábado, em continuação a esse mini curso. Bom, então, para a gente começar, eu gostaria só de trazer uma ressalva de que a gente faz essa separação entre competências cognitivas e competências socioemocionais de uma forma meramente didática. A gente sabe que a mente e o cérebro funcionam aí de uma forma integrada, então, no nosso dia a dia, as coisas acontecem em conjunto, né? Mas quando a gente vai estudar e vai, de certa forma, avaliar também, a gente separa o que são as competências cognitivas, que aqui a gente considera aí, né, como operações mentais e cognitivas, e as competências socioemocionais, que têm a ver com a forma que eu lido com o outro e comigo mesmo, e aí vai impactar também no meu autoconhecimento e na minha autorregulação emocional, principalmente. Bom, então, dito isso, o que de fato são essas competências socioemocionais, né? Elas são as capacidades individuais que vão se manifestar aí de modo consistente na forma de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, é a forma que a gente tem para sentir, pensar e agir, e além disso, é a forma que a gente se relaciona consigo mesmo e com os outros, também a forma que a gente estabelece os objetivos da nossa vida, sejam sonhos ou objetivos, e a gente persiste para alcançar esse caminho que a gente colocou como ponto final. É a forma que a gente tem também para tomar certas decisões na nossa vida, e também está relacionado à forma que a gente abraça novas ideias e enfrenta as situações adversas. Então, como é que a gente consegue ser flexível para lidar com as situações que vão acontecer no nosso cotidiano? Então, tudo isso são as competências socioemocionais, né? Então, de certa forma, é como a gente interage conosco e com o mundo que está ao nosso redor, na forma de sentimento, pensamento e comportamento. Além disso, as competências socioemocionais se originam aí na interação recíproca, né, entre predisposição biológica e fatores ambientais. Um outro ponto importante é que a gente antigamente tinha a noção de que as competências socioemocionais eram inflexíveis e inatas.
Então, se eu nascesse com a empatia, eu teria ela o resto da minha vida. Com o avanço da neurociência, hoje a gente já sabe que as competências socioemocionais são maleáveis e acionáveis, então a gente consegue desenvolvê-las de forma intencional dentro da escola e fora dela, e em qualquer período da vida. Então, a gente consegue desenvolver essas competências socioemocionais, tanto na infância, quanto em outras etapas da vida adulta e até terceira idade. E um outro ponto importante que a gente vai olhar com mais calma lá na frente é que as competências socioemocionais também são preditivas de desempenho futuro, porque elas vão aí, de certa forma, influenciar resultados importantes, como aprendizagem, educação, emprego, salário, entre outros resultados que a gente chama de resultados na vida, né? Então, pessoas que têm competências socioemocionais mais desenvolvidas, elas alcançam algumas coisas a mais do que as pessoas que têm as competências menos desenvolvidas. E aí, então, dito o que são essas competências socioemocionais, é importante a gente olhar de que forma a gente entende e organiza essas competências, né, teoricamente, para a gente poder avaliar e também desenvolver nos nossos estudantes e até em nós mesmos. Então, hoje em dia, a gente tem diversos modelos aí que organizam e apresentam as competências socioemocionais, mas o modelo que o Instituto Ayrton Senna adota é o mais robusto cientificamente, pensando que aí, ao longo de 40 anos, a psicologia identificou e analisou mais de 160 competências sociais e emocionais, e elas foram organizadas, de certa forma, em 5 grandes grupos, né? Então, a gente tem as competências organizadas no que a gente chama de 5 macrocompetências, e dentro de cada macrocompetência, a gente tem as competências específicas. E aí, a gente usa este modelo dentro do Instituto porque ele apresenta algumas vantagens, né? E aí, vantagens essas que são a replicabilidade, universalidade, diversidade e abrangência. O que tudo isso quer dizer? Então, foi estudado aí em diversas culturas e países como essas competências se organizavam. E em diversas culturas e países, a gente conseguiu encontrar o mesmo modelo de 5 macrocompetências e 17 competências específicas para explicar as características humanas, então a forma que o ser humano sente, pensa e se comporta. Então, por isso que a gente fala que ele também tem essa questão universal e de replicabilidade, porque a gente encontra essa mesma organização em diferentes culturas e países. E isso também traz para a gente o modelo como um unificador de várias teorias. Então, a gente consegue conversar tanto dentro da ciência quanto nos contextos aplicados de uma mesma forma e com o mesmo vocabulário, que facilita bastante tanto o avanço da ciência quanto o desenvolvimento socioemocional dos estudantes em sala de aula. E aí, quais são, então, essas macrocompetências, né, e as competências específicas? Aqui eu trouxe a figura que a gente utiliza lá no Instituto para conseguir englobar todas elas, e aí a gente tem as macrocompetências de amabilidade, abertura, autogestão, resiliência e engajamento. É importante frisar aqui que todo mundo tem todas essas competências. O que vai diferenciar é o nível que a gente manifesta tais características. Então, todo mundo, por exemplo, tem empatia. A diferença vai ser como que eu manifesto essa empatia. De fato, eu me coloco no lugar do outro? De fato, eu consigo compreender a necessidade e a dificuldade do outro? Ou eu tenho essa dificuldade? Isso não quer dizer que eu não tenha empatia, mas que eu tenho um nível de empatia baixo. Então, isso é importante a gente ter aqui e pensar que todo mundo tem todas as competências, e aí o que vai diferenciar em uma pessoa na outra é o nível que isso é manifestado, ou a forma que ela manifesta no seu dia a dia. E aí, só para a gente entender muito brevemente quais são, então, essas macrocompetências, né? A autogestão, então, vai identificar o grau que alguém é organizado, que de fato consegue se organizar, é pontual e cumpre aí seus acordos e inspira confiança. Então, é aquela pessoa autônoma, independente, que cumpre o que prometeu ou que se organizou para fazer. É aquela pessoa que muitas vezes
determinada, que persiste aí para alcançar seus objetivos, que gosta de rotina e assim por diante. O engajamento com os outros identifica aí o grau com que alguém se mobiliza em gerar contato social, expressar-se com assertividade e mostrar energia e entusiasmo pela vida. Pessoas que têm essa macrocompetência mais desenvolvida são aquelas pessoas que gostam de estar com os outros, que são pessoas que começam aí esse contato social com pessoas desconhecidas, que têm essa visão positiva da vida, que têm esse entusiasmo por viver e pelas atividades que desenvolve no seu cotidiano. Já a amabilidade identifica aí o grau com que alguém é atravessado por compaixão pelo outro e estima pelo bem da coletividade, né? Então, a amabilidade tem a ver com quanto que a gente consegue, de fato, se conectar com o outro, ter compaixão, confiar nas pessoas, ter respeito, então, tratar os outros aí com bondade, com compaixão, entender as necessidades dos outros aí a partir da empatia. Então, essa macrocompetência tem a ver com essas características principais. Por sua vez, a resiliência emocional identifica o grau com que alguém é resiliente às frustrações e ao estresse e é confiante em si mesmo. Então, pessoas que têm essa macrocompetência não muito desenvolvida são aquelas pessoas que são instáveis emocionalmente, que não conseguem aí se autorregular. São pessoas ansiosas, irritadas, preocupadas, que têm uma dificuldade de lidar com a frustração, com o medo, com a ansiedade, e, no geral, não confiam em si. E aí, as pessoas que têm essa macrocompetência mais desenvolvida são aquelas competências que conseguem lidar com o estresse, com as emoções mais negativas de uma forma saudável, né? Então, a ideia não é extinguir os sentimentos negativos, mas é aprender a lidar com eles. E também confia em si mesma. Então, ela acredita que ela tem um potencial para desenvolver aquilo que ela se propôs e assim por diante. E, por fim, a abertura ao novo identifica aí o grau com que alguém aprecia manifestações estéticas e artísticas, se interessa por ideias e pensamentos e se mostra criativo. Pessoas que têm essa macrocompetência mais desenvolvida são aquelas pessoas curiosas, investigativas, que gostam de procurar por informações novas, que apreciam a arte, a música, conseguem se expressar também por essas diversas formas diferentes, e pessoas que, no geral, conseguem pensar diferente, ela faz uma coisa e ela consegue pensar outra forma de fazer a mesma coisa. Então, pessoas que têm ideias novas e inovadoras. Então, essas características são as que são englobadas pela abertura ao novo. Então, essas são as nossas 5 macrocompetências. E aí, como vocês viram na imagem anterior, cada macrocompetência tem as suas competências específicas englobadas. E aí, a ideia não é entrar em todas elas aqui, já que a gente vai ver algumas específicas quando a gente falar de pandemia e de retomada das aulas. Visto isso, então, de que forma a gente consegue entender, ou como que as evidências mostram, o que as evidências mostram, né, da relação entre as competências socioemocionais e os resultados na vida, né? Então, de que forma essas competências podem trazer benefícios para os nossos estudantes e para a gente também. Então, para facilitar a nossa apresentação aqui, a gente organizou 5 grandes grupos de resultados, né? Então, a gente tem os resultados sociais, as relações interpessoais, as relações intrapessoais e de saúde, a educação e a vida profissional. E aí, a minha ideia não é trazer todas as evidências que existem na literatura, mas um recorte do que tem aí de mais atual e mais pertinente para mostrar, então, como é que essas competências podem trazer esses benefícios para a gente. Então, vamos ver por grupos para facilitar a nossa compreensão. Então, o primeiro grupo, que tem a ver aí com os resultados mais sociais, né, que tem a ver com os aspectos socioeconômicos, de certa forma, o que as evidências mostram para a gente, né? Então, as competências socioemocionais mais desenvolvidas, então, pessoas que têm as competências socioemocionais mais desenvolvidas, também aí vão apresentar uma redução na desigualdade de oportunidade associada à escolarização da família, tem maior probabilidade de ter aí ou conseguir a casa própria
nessa faixa etária, apresenta também índices menores de encarceramento e uma redução de 8% de casos de recidiva, e também apresentam uma diminuição da taxa de recidiva criminal. Então, a gente consegue observar quais são os impactos da competência para esses aspectos específicos na vida. Quando a gente vai para o grupo de relações interpessoais, a gente consegue observar que as competências socioemocionais mais desenvolvidas, então, estão relacionadas aí, né, a atitudes positivas em relação a si e aos outros, esse comportamento social, e também há uma diminuição de problemas de conduta, menores indicadores de comportamentos agressivos, aceitação por pares e também uma presença aí de melhores habilidades sociais. Então, de certa forma, o convívio que essa pessoa tem vai ser um convívio mais saudável. Além disso, ela vai apresentar também altos níveis de amabilidade, né? Podem predizer tendência a interações recíprocas e calorosas com outras pessoas, com bastante escuta e preocupação e compreensão. Então, pessoas que têm alto nível de amabilidade, que tem a ver, né, com empatia, respeito e confiança, no geral, são pessoas que também vão apresentar aí um convívio social melhor e que conseguem, de certa forma, trazer essa escuta e essa compreensão para suas relações sociais. Além disso, estudantes com maior nível de amabilidade tendem a ser mais eficazes em negociar e gerenciar conflitos, né? Então, mostrando-se mais flexíveis nas negociações, capazes de desenvolver um clima construtivo, manter o equilíbrio entre as relações com os pares e buscar pela melhor resolução de problemas. Então, são pessoas que entendem o seu lado e a sua ideia, mas também gostam de gerenciar esse conflito, entendendo o problema ou a ideia do outro, né? Então, eles tendem a ser mais flexíveis para conseguirem chegar aí num consenso junto com os colegas. Já no grupo de relações intrapessoais e de saúde, as evidências apontam, né, que pessoas que têm competências socioemocionais mais desenvolvidas têm um aumento aí significativo de resposta ao tratamento e maior aderência a processos de prevenção e tratamento em contexto de saúde. Então, pessoas que têm essas competências mais altas, de certa forma, também são aquelas pessoas que aderem aos tratamentos de saúde de uma forma melhor, vamos dizer assim, conseguem aderir melhor ao tratamento e fazer aquilo que precisa ser feito. Além disso, tem a relação, aí a gente vê uma relação, né, com baixa autogestão, baixo engajamento com os outros e baixa resiliência para pessoas que têm essa ideação de autolesão. E aqui, autolesão, a gente está considerando pessoas que gostam de se machucar e de se lesionar. Então, no geral, pessoas que têm essa tendência de autolesão ou essa ideação vão apresentar aí competências de autogestão, engajamento e resiliência baixas. Então, elas não têm aquelas características que eu mostrei para vocês lá no começo. Além disso, a intenção de suicídio também tem relação aí com a baixa autogestão e a baixa resiliência emocional. Então, de certa forma, essas pessoas não conseguem lidar com os sentimentos negativos, com a frustração, com a ansiedade, com o medo, também não conseguem aí ser pessoas determinadas e persistentes e por isso tendem a apresentar essa intenção de suicídio. Além disso, a gente tem aí pessoas que têm essas competências socioemocionais mais desenvolvidas apresentam também uma diminuição do uso de drogas. Então, a gente observa que maiores níveis de autogestão estão relacionados a menor uso de tabaco e álcool e a maior resiliência emocional está relacionada à diminuição de medicamentos em geral, com ênfase aí nos medicamentos psiquiátricos. Então, pessoas que têm organização, responsabilidade, persistência, determinação, conseguem diminuir o seu uso de tabaco e de álcool, e pessoas que conseguem lidar de fato com esses sentimentos mais negativos também tendem a apresentar uma diminuição aí do uso de medicamentos psiquiátricos. Ainda nesse grupo de resultados, a gente tem que pessoas com competências socioemocionais mais desenvolvidas também apresentam aí
uma diminuição de sofrimento emocional, sintomatologia depressiva e de ansiedade. Então, quanto mais eu tenho aquelas competências desenvolvidas, menor é o meu índice aí, ou meus sintomas de ansiedade e depressão e de sofrimento também. Tem a ver também com a obesidade, então de 6 a 15% aí do IMC são explicados por variáveis socioemocionais, então pessoas que têm as competências socioemocionais mais desenvolvidas tendem a conseguir reduzir essa obesidade na sua vida. Além disso, a gente vê um aumento na qualidade de vida e alimentação saudável nessas pessoas. Também está relacionado principalmente aí as competências de abertura ao novo com criatividade. Então, a gente sabe que pessoas mais curiosas, que gostam de ter ideias inovadoras, que gostam dessa questão mais de artes, também tendem a apresentar maior criatividade, por isso também podem ser mais flexíveis para resolver os problemas, podem pensar de formas diferentes situações do cotidiano e que podem, de certa forma, trazer aí benefícios para elas. E pessoas com autogestão bem desenvolvida tendem a ser automotivadas, proativas para resolver problemas e orientadas a tarefas e às realizações. Então, as pessoas que têm essas competências, né, de organização, responsabilidade, determinação e persistência, são aquelas pessoas que conseguem aí cumprir as suas realizações, as suas tarefas, tendem a ser proativas, então conseguem de certa forma, cumprir o planejamento que se proporam. Sobre a educação, a gente, então, tem algumas evidências mostrando que crianças ou estudantes com competências socioemocionais mais desenvolvidas conseguem aí adicionar 4,5 meses de aprendizado no Brasil. A gente tem um aumento aí de 11% a 17% no rendimento acadêmico. E a gente sabe também que as macrocompetências de autogestão e abertura ao novo apresentam aí a relação com o sucesso no aprendizado, aproveitamento escolar e maior escolaridade final atingida. Então, as crianças e estudantes que apresentam principalmente, né, essas duas macrocompetências conseguem aí alcançar mais anos escolares, conseguem completar ensino médio, enfim, e tem aí mais sucesso no seu aprendizado. Autogestão, por sua vez, e resiliência emocional estão mais relacionados à infrequência escolar. Estudantes com maiores níveis de abertura e engajamento também vão demonstrar aí maior engajamento para aprender, então aquelas crianças e estudantes que são curiosos, que são investigativos, que gostam de se engajar com os outros, também vão apresentar esse engajamento no aprendizado deles próprios. E aí, por fim, a amabilidade, que é aquela macrocompetência relacionada à empatia, respeito e confiança, se relaciona com a criação de ambientes de aprendizagem positivos e acolhedores. Sabe que quando a gente tem um ambiente que as pessoas tendem a ser empáticas e respeitosas, o convívio vai ficar melhor e, por sua vez, o clima de sala de aula melhora, e aí a gente pode também ter um reflexo positivo na aprendizagem dos estudantes. Ainda nessa questão de educação, a gente tem, né, que a macrocompetência, engajamento com os outros, se mostrou relevante na decisão dos jovens de permanecer na escola por mais tempo. Então, aquelas pessoas que estão engajadas socialmente, que têm assertividade, que têm a iniciativa social, são aquelas pessoas que permanecem mais tempo na escola, então que buscam aí concluir o ensino. Agressores e pró-agressores tendem a apresentar baixa amabilidade e resiliência emocional, então quem pratica bullying e quem observa também, né, sem intervir, tendem a apresentar essas características de empatia, respeito e confiança baixo, assim como não conseguem lidar muito bem com os sentimentos mais negativos. E as vítimas de bullying tendem a exibir aí baixo nível de desenvolvimento socioemocional, em autogestão, engajamento, amabilidade e resiliência. Então, de 5 macrocompetências, a gente observa que as vítimas de bullying têm baixo desenvolvimento em 4 delas, né?
E em questão da violência escolar, ela vai estar relacionada à autogestão, amabilidade, resiliência e engajamento com os outros, né? Então, o quanto que essa questão de fato, querer um convívio social, respeitar os colegas, ser empático, conseguir lidar com a frustração, conseguir, de certa forma, ser uma pessoa responsável, também aí está relacionado com o quanto de violência escolar o estudante vai apresentar. E para a gente fechar esses resultados na vida, o último conjunto que a gente tem aqui é relacionado à vida profissional. E aí, o que a literatura apresenta para a gente, né? Então, pessoas que têm, em questão de empregabilidade, desculpa, mais de 50% aí das competências classificadas como muito importantes, por mais de 85% dos empregadores são de cunho socioemocional. Então, a gente sabe o quanto que as competências socioemocionais também são importantes para a gente conseguir conviver e continuar no trabalho, ter essas boas relações com os colegas de trabalho, conseguir desenvolver, de certa forma, de manter o nosso emprego, vamos falar assim. O desenvolvimento socioemocional também está relacionado aí a maiores taxas de empregabilidade e estabilidade no trabalho. Em questão de desenvolvimento profissional, a gente observa que mais de 65% dos empregadores classificam, então, né, as competências socioemocionais como aquelas com maior expectativa de crescimento e importância nos próximos 5 anos. Então, a gente vem observando esse destaque das competências socioemocionais, tanto na escola quanto nessa questão de desenvolvimento profissional voltado para o mundo do trabalho. Em relação ao salário, né, as competências socioemocionais aí vão contribuir para maiores salários em diferentes níveis e profissões. Então, pessoas que têm essas competências mais desenvolvidas também são aquelas pessoas que tendem a ganhar mais. Em relação ao absenteísmo no trabalho, a gente tem uma redução aí nesses níveis a partir das competências, né? Então, a autogestão está relacionada à retenção do emprego, e quanto menor a autogestão do trabalhador, mais comportamentos de absenteísmo e desistência são exibidos. Se a gente parar para pensar que a autogestão tem as competências lá de organização, persistência, determinação, foco, então a gente consegue entender essa relação que eu trouxe para vocês aqui. E aí, sobre desempenho e satisfação, né, com o trabalho, são capazes de explicar aí cerca de 20% do desempenho no trabalho. Então, pensando de novo na autogestão, ela vai estar associada a maior desempenho no trabalho, quanto que o empregador consegue resolver os problemas e o quanto que esse empregador ou colaborador tem uma satisfação intrínseca no trabalho que ele desenvolve. Já a macrogestão de engajamento com os outros, ela está aí associada ao desempenho no trabalho em funções que requerem interações interpessoais intensas. Então, ela está ligada ou ela ajuda pessoas que têm aqueles trabalhos que requerem um convívio social maior. Em relação à colaboração e relações profissionais, a gente observa que pessoas com alta amabilidade são calorosas e solidárias e tendem a construir relações interpessoais bem-sucedidas no trabalho, ser cooperativas e seu comportamento gentil é frequentemente retribuído pelos colegas. Então, são aquelas pessoas que tratam os outros com respeito, que demonstram empatia, que confiam nos colegas de trabalho e que aí, de certa forma, também vão trazer um convívio mais positivo para esse ambiente. Em relação ao burnout, a gente tem que competências de resiliência emocional, né? Então, quanto que de fato aquelas pessoas ou quem apresenta resiliência emocional baixa consegue lidar com frustração, estresse, raiva, e o engajamento com os outros mais desenvolvidas se relacionam a menores taxas de burnout. Então, quanto mais eu consigo lidar com os meus sentimentos negativos, e quanto mais eu também consigo me engajar com os outros e ter essa interação social, menor é a minha chance de ter burnout dentro do ambiente de trabalho. Bom, visto isso, a gente são bastante dados.
Mas a gente achou importante também trazer diferentes categorias para a gente poder observar que as competências socioemocionais estão relacionadas aí a diferentes esferas na vida, né? E o quanto que elas podem, de fato, contribuir para o estudante enquanto estudante e para o estudante depois que ele se formar e for um adulto aí no mundo do trabalho e na sua vida como um todo. E a partir disso, a gente pula então para o próximo tópico, que são as competências socioemocionais e o contexto de pandemia, né? Então, de certa forma, a gente já está nessa pandemia há algum tempo, mas ainda assim a gente está vivendo, né, um período de incerteza e instabilidade. Então, apesar da pandemia ter começado há alguns meses, e assim como o isolamento social, ainda assim a gente vive nessa questão, será que volta, será que não volta, como volta? A gente é pego aí pela essa imprevisibilidade do retorno, a gente é pego pelo, será que o planejamento que a gente está fazendo de retorno vai dar certo, será que não, como é que a gente vai fazer? E, em alguns casos, a gente também está precisando lidar, de certa forma, com a perda das pessoas queridas que a gente perdeu, com a questão de renda familiar, que a gente sabe que afetou bastante os brasileiros. A gente precisa lidar com esse medo do contágio, então as coisas estão voltando, mas como é que fica a questão do contágio? Então, se a gente parar para pensar, são muitas coisas são muitas as coisas que a gente está precisando lidar, né? Então, são muitos questionamentos, muitas incertezas, e junto com essas vivências, a gente vem sentindo aí tristeza, ansiedade, insegurança, medo, e isso pode ter provocado, né, impactos aí na saúde mental dos nossos estudantes e, de certa forma, também ter afetado a sua aprendizagem e também todos esses sentimentos também, de certa forma, impactaram os professores, né, que são um ponto-chave aí na educação. Então, a gente também precisa olhar para eles e pensar em atividades e acolhimento para eles também, além dos estudantes, claro. E aí, pensando nisso, né, como é que as competências de fato podem ajudar? Como eu trouxe lá no começo da minha fala, as competências socioemocionais, elas têm um papel importante para quando a gente precisa enfrentar situações diversas ou desafiadoras, vamos chamar assim, né? Então, elas vão contribuir para que a gente consiga autorregular as nossas emoções, consiga planejar a nossa rotina e cumprir. Então, ela, de certa forma, vai ajudar a gente a superar essas dificuldades e auxiliar nessa travessia do desafio que a gente está passando, né? Então, conforme eu fui falando as características de cada macro competência, a gente consegue ver como é que cada uma se relaciona com o que a gente está passando, como é que cada uma pode nos auxiliar nos desafios diários que cada um está passando, né? E aí, pensando nisso, o autoconhecimento, né, e as habilidades para lidar com os próprios sentimentos e emoções, que é a chamada autorregulação emocional, são essenciais aí, tanto quanto os outros conhecimentos cognitivos e outros também. E aí, como a gente viu, estudos indicam a importância das competências, né, em diversas áreas da vida, e muito aí na saúde mental, bem-estar, pertencimento escolar, então clima escolar, o quanto que os alunos de fato se sentem engajados, os professores também. Então, essas competências podem auxiliar em diversas esferas e em diversas situações que a gente está passando ao longo dessa pandemia, que já dura alguns meses. E ainda que todas as competências, né, sejam importantes para o desenvolvimento pleno dos estudantes e das pessoas de forma geral, algumas habilidades são ainda mais essenciais nesse momento de crise que a gente está passando, né? Então, quando a gente tem que lidar com isolamento, com ansiedade, com medo e assim por diante. E aí o Instituto destacou 5 competências que a gente julga serem mais importantes para esse momento. E a ideia é passar aqui a definição de cada uma delas e de que forma, de fato, essas competências estão ligadas ou relacionadas aos problemas que a gente vem enfrentando e como é que, de fato, elas podem nos ajudar. Só estou vendo meu tempo. Bom, então a empatia é uma competência bem conhecida. Então, essa capacidade que a gente tem de conseguir compreender a necessidade do outro, o sofrimento do outro, né?
e agir, de certa forma, com generosidade e consideração com essa pessoa. Então, de acordo com essa percepção que a gente tem, né, uma pessoa empática constrói, de certa forma, relacionamentos mais próximos e consegue ajudar e dar assistência, né, tanto material quanto emocional a outras pessoas. Então, é uma pessoa generosa, de fácil convívio e que consegue construir vínculos com os outros. E aí, por que a empatia é importante para esse momento, né? Quando temos a empatia, então, a gente pode entender as necessidades e sentimentos de outras pessoas e oferecer o apoio. E aí, junto com isso, a empatia também nos ajuda a criar esse vínculo, né? Seja vínculo professor-estudante, estudante-estudante, ou mesmo vínculos com toda a equipe escolar. Então, a gente consegue observar que pessoas mais empáticas tendem a criar vínculos mais saudáveis com as pessoas, e aí elas também conseguem ter esse olhar diferente para o outro, e aí conseguem ajudar, e aí quando a gente ajuda o outro, isso também impacta positivamente na nossa vida. A tolerância ao estresse, por sua vez, é a competência que vai ajudar, então, a gente a regular a ansiedade e responder aí a situações estressantes com calma, sem deixar que essa preocupação aí impeça que a gente, de fato, consiga resolver os problemas, né? Então, ela vai, de certa forma, permitir que a gente tenha um equilíbrio emocional, apesar da gente estar passando por situações e um contexto muito adverso, né? Então, a gente consegue aí, quando a gente tem essa competência mais desenvolvida, lidar, né, com sentimentos de raiva, ansiedade, medo, sem que isso, de fato, abale a confiança. Então, a gente sente tudo isso, mas a gente não deixa que isso impacte a nossa vida e o que a gente está planejando fazer. E aí, por que essa competência, então, é importante para esse momento de crise, né? Quando a gente tem a competência de tolerância ao estresse, a situações de estresse, a gente pode encontrar o caminho aí para manter a calma em situações difíceis, o equilíbrio e não perder o controle das nossas emoções e, com isso, perder o controle também da situação. Apesar de que muitas das situações que a gente vive hoje estão fora do nosso controle, ainda assim a gente consegue regular as emoções que a gente sente para tentar passar por tudo isso de uma forma um pouco melhor. Né? Então, conseguimos reconhecer a frustração e saber o significado dela. Então, por que eu estou sentindo a frustração e qual que é o significado dela? E aí pensar em como é que eu vou agir a partir disso, quais vão ser as minhas atitudes e como que eu vou planejar os próximos passos aí para lidar com tudo isso. Bom, foco e persistência a gente colocou junto aqui, porque fazem parte da mesma macrocompetência. Então, o foco é a capacidade que a gente tem de se concentrar naquelas atividades e evitar as distrações. E a persistência é o quanto que a gente consegue superar os obstáculos para, de fato, conseguir atingir os objetivos que a gente se propõe, né? Então, o quanto que eu persisto e termino, de fato, a ação que eu planejei. E aí, ter foco e persistência significa aí saber direcionar a atenção e a concentração para as atividades que realmente são importantes para a gente nesse momento e como é que a gente vai conseguir superar esses obstáculos e continuar em frente, né? Então, de certa forma, o foco e a persistência vão nos ajudar a lidar com esse tanto de informação que a gente vem recebendo, aí atrás aí de fontes para identificar quais são confiáveis ou não e quais são úteis para mim, dependendo do meu contexto, e selecionar aquelas que a gente pode passar adiante e que não vão servir para a gente, dado o nosso contexto. Elas também vão aí colaborar para a gente enfrentar os desafios do cotidiano, pois são elas que nos ajudam a seguir em frente com situações de estresse. Então, quando a gente tem persistência, a gente sabe aonde que a gente quer chegar e a gente consegue aí percorrer o caminho, apesar de difícil, a gente consegue percorrer o caminho que a gente planejou. E, por fim, a responsabilidade, que é uma macrocompetência também da autogestão, que significa, né, então, saber gerenciar nós mesmos a fim de conseguir realizar nossas tarefas, cumprir compromissos e promessas que fizemos, mesmo quando é difícil ou inconveniente. Então, significa, de certa forma, agir de forma confiável, consistente e previsível, no sentido de que quando eu sou responsável, aquilo que eu falo para o outro, eu cumpro, para o outro ou para mim mesmo, né?
eu cumpro. Então, se eu falei que eu vou fazer tal coisa e vou ajudar, eu de fato vou fazer aquilo se eu sou uma pessoa responsável e tenho essa competência desenvolvida. E aí, pensando no contexto, por que essa competência é importante, né? Então, a responsabilidade, junto com as outras, vai ajudar a gente a cumprir nossas obrigações e compromissos, mesmo que isso seja um pouco difícil ou que não agrade tanto a gente, né? Então, agindo assim, a gente se torna a pessoa mais confiável e fazemos outras pessoas se sentirem bem, porque elas podem contar conosco sempre que precisarem. Então, além de eu conseguir construir vínculos mais saudáveis, uma vez que eu cumpro o que eu prometi, ainda assim eu também consigo fazer aquilo que eu prometi para mim mesma e consigo alcançar os objetivos que eu planejei. E aí, por fim, pensando no contexto de pandemia, então essas são as competências mais importantes ou as que mais podem nos ajudar dentro. Obrigada, Kai. Eu estava falando que agora o nosso foco aqui, ainda que a gente tenha perdido um pouquinho de tempo, eu vou tentar correr, pensar em quais competências socioemocionais são mais importantes para a retomada das aulas, né? Então, os sentimentos de ansiedade, medo, tristeza também estão associados a essa retomada das aulas. A gente precisa pensar nos vínculos aí que vão precisar ser retomados, nesse ambiente que vai precisar ser repensado. Então, a gente, lá no Instituto, selecionou algumas competências que a gente julga serem mais importantes para ajudar os professores, equipe gestora e estudantes nessa retomada, né? Então, a gente precisa aí olhar com mais atenção para o foco, pensando em redirecionar o olhar da comunidade escolar para essa nova realidade. Então, de que forma a gente precisa ter o foco para pensar em novas estratégias, pensar no planejamento, também pensar nas questões de saúde mental dos professores e dos estudantes. A empatia, então, levar em consideração aí as demandas e necessidades dos que estão ao nosso redor. Então, pensar aí que todo mundo teve, de alguma forma, a sua vida impactada e como é que a gente pode retomar isso, fazer um acolhimento com os professores e com os estudantes. O respeito, então, promover relações entre estudantes e educadores de forma atenciosa, respeitosa, com compreensão, com colaboração. A tolerância ao estresse, então a gente vai precisar lidar com essa nova realidade e de que forma a gente consegue, então, ter um certo equilíbrio nesses estresses que a gente vai passar, nesses sentimentos mais negativos, e a imaginação criativa, porque a gente também vai precisar dar novos significados nessas oportunidades aí que estão se abrindo no momento. Então, de que forma que a gente vai precisar repensar coisas que a gente fazia, formas que a gente se comportava e assim por diante. Então, a imaginação vem trazer aí novas rotas que a gente pode pensar em tomar. E aí, pensando nessa retomada das aulas, principalmente, o Instituto desenvolveu um e-book com uma descrição mais detalhada dessas competências que eu trouxe para vocês, e além disso, atividades para professores, estudantes e assim por diante desenvolverem nesse período, né, de pós-retomada, pensando no acolhimento que vai precisar ser feito, no restabelecimento dos vínculos dentro ali dos atores que trabalham na escola e que estão na escola. Então, para vocês terem acesso a esse e-book, é só escanear o QR Code, mas também ele está lá no nosso site, junto com os outros conteúdos que a gente vem desenvolvendo ao longo da pandemia. E aí, para fechar o encontro de hoje, como é que a gente, então, de fato, consegue desenvolver essas competências socioemocionais, né? Elas são tão importantes, elas trazem tantos benefícios, mas de que forma a gente pode desenvolver essas competências? E aí, pensando nisso, diversos estudos apontam que o SAFE, que é a metodologia SAFE, é a mais adequada para a gente trazer essa intencionalidade no desenvolvimento socioemocional, né? Então, a gente tem aí cada letra do acrônimo é relacionada a uma prática pedagógica
e aí, pensando nas 4, a gente consegue, de fato, ter um desenvolvimento intencional das competências socioemocionais. Então, o sequencial tem a ver aí com o percurso com situações de aprendizagem desafiadoras, e aí pensando numa complexidade crescente, né? Então, eu começo de uma baixa complexidade até uma complexidade mais alta, pensando que eu preciso de um tempo de duração para que, de fato, o meu estudante ou eu mesma consiga desenvolver essa competência socioemocional. Eu não consigo desenvolver em uma aula, então eu preciso de um percurso que vai aumentando o nível de dificuldade para eu conseguir desenvolvê-las. A questão do ativo, as competências socioemocionais são desenvolvidas aí por meio de vivências concretas e não a partir de uma aula teórica, então o professor não vai ensinar o que é empatia, mas sim fazer com que os estudantes passem por situações de aprendizagem que eles precisem mobilizar essa empatia. Então, a gente sempre vai trabalhar com vivência em sala de aula e atividades que, de fato, mobilizem as competências que a gente está priorizando no desenvolvimento. O F tem a ver com o focado, né? Então, é preciso trabalhar aí intencionalmente uma competência por vez durante algumas aulas. Então, eu não consigo desenvolver todas aquelas 17 competências de uma vez só. Então, a gente trabalha aí com 1, 2 competências ao longo de um processo. E aí, eu tenho, então, essa prática pedagógica mais focada. E o explícito, então, eu explicito para o meu estudante o que de fato eu estou trabalhando e tentando desenvolver nele, né? Então, além de instaurar aí um vocabulário comum, a gente vai ter um campo de sentido compartilhado, e aí todo mundo vai entender que empatia é aquilo, e todo mundo vai de fato conseguir desenvolver a empatia dentro da sala de aula, a partir do significado em comum que todo mundo vai ter. Pensando nisso também, é muito importante quando a gente fala em desenvolvimento socioemocional, colocar o estudante ou nós mesmos, né, nós mesmos como protagonista, né? Então a gente precisa refletir sobre nossas ações, refletir sobre as nossas metas. Então colocar esse aluno mais autônomo, mais protagonista do seu próprio desenvolvimento, vai ajudar bastante também ele a conseguir desenvolver as competências socioemocionais. E aí eu tinha trazido um exercício para a gente fazer aqui, pensando que a gente viu bastante coisa teórica, mas eu acho que é uma reflexão que vocês podem fazer aí nos próximos dias, de pensar, então, daquelas competências que eu apresentei, né? Qual é a competência socioemocional menos desenvolvida em cada um, ou qual é a competência que eu mais tenho dificuldade para desenvolver e mobilizar, e aí pensar numa ação concreta que eu possa fazer para que, de fato, eu consiga desenvolver essa competência, né? Então, por exemplo, quero desenvolver organização. Então, eu comprei uma agenda e eu vou colocar como uma ação concreta todos os dias pela manhã, olhar a minha agenda. E aí, tão importante quanto criar uma meta, uma ação planejada, é também fazer as paradas de autoavaliação, né? Então, depois de um determinado tempo, de algumas semanas, a gente para e pensa e reflete sobre o quanto que a gente está, de fato, conseguindo desenvolver aquela ação que a gente se propôs a desenvolver. E aí, por fim, nos nossos próximos dias aqui do minicurso, na sexta-feira amanhã, a gente vai ter uma fala sobre as competências socioemocionais em educadores. Então, a gente vai voltar o nosso foco aí para os educadores e como que as competências socioemocionais são trabalhadas neles. E no sábado, a gente vai ter uma fala sobre a avaliação das competências socioemocionais para crianças menores, a partir de um instrumento que o Instituto vem desenvolvendo, que chama Sena Kids, ou Sena para Crianças, que é a avaliação das competências em crianças do Fundamental 1, né? Então, a gente optou por trazer também esses 2 temas, porque são agendas internas que o Instituto vem desenvolvendo, e a gente julgou importante também trazer essas questões num ambiente científico para a gente discutir e compartilhar com vocês o conhecimento que a gente vem aí trabalhando ao longo dos últimos anos. Para fechar, a gente tem um hub lá no site do Instituto, então, se vocês entram no site, a gente tem um lugarzinho de conteúdos, que desde o começo da pandemia a gente coloca bastante material, né, do que são as competências, como desenvolver, atividade para a família, para os professores, para os próprios estudantes. Então, lá a gente faz um compilado de tudo que a gente vem desenvolvendo enquanto material aí
para auxiliar, de certa forma, a gente a passar por esse desafio que a gente está passando. E aí, caso a gente não consiga responder todas as perguntas, porque infelizmente eu caí e come um pouco do tempo, eu me disponho aí pelo e-mail também a compartilhar, a trocar experiências, a responder. Então, por favor, anotem meu e-mail e se sintam super à vontade de mandar perguntas ou troca de experiências, vai ser bem legal para a gente, tá? Acho que dá para fazer uma pergunta, né, Karen? O que você acha? Sim, obrigado pela sua apresentação, Catarina. Eu vou começar pela primeira pergunta que foi feita, que é a seguinte. Não é falado quando são os pais que não têm competência socioemocional e social. Como o professor pode apoiar as crianças e adolescentes nesses casos? Tá, quando a gente fala de competência socioemocional e para a gente poder desenvolvê-las de fato, a gente precisa pensar no âmbito aí total do aluno, né? Então, na esfera da escola, como também da família. Quando a gente não tem esse incentivo da família, ou a gente tem essa dificuldade, enfim, independente da razão, o que a gente, enquanto educador, pode fazer ali na sala de aula é, de fato, trazer essa intencionalidade que eu falei nas nossas aulas, né? Então, seja nas aulas mais voltadas para questão de desenvolvimento socioemocional, seja nas nossas aulas de componentes curriculares mais cognitivos, vamos chamar assim. Então, por exemplo, eu sou professora de matemática e eu posso trabalhar junto com a aula de matemática a competência da persistência ou da determinação. Então, eu trago para os meus alunos essa competência, a importância dela, eu explico o que é, e junto com os exercícios de matemática, eu também vou explicando e tentando mobilizar essas competências em sala de aula. Então, quando a gente fala em desenvolvimento socioemocional, é sempre importante a gente trazer essa questão de intencionalidade. Então, o quanto que, de fato, eu estou intencionando, né, esse desenvolvimento, assim como eu faço para os componentes curriculares mais cognitivos. Então, acho que esse é um ponto bem importante do professor ter, né? Então, trabalhar isso de uma forma intencional, pensando naquelas 4 práticas do SAFE, eu acho que é um bom caminho para a gente conseguir desenvolver as competências dos nossos alunos em sala de aula. Obrigada, Catarina. Agora eu passo a palavra para a Marília, então, para a gente fazer o fechamento, porque a gente já está quase no horário. Obrigada, gente. Uma pena, realmente, mas é assim mesmo. Enfim, queria agradecer muitíssimo a Catarina e a Karen. Foi excelente assistir tudo. Acho que a gente está com um público de mais de 100 pessoas aqui. Incrível, 9 horas da noite. Parabéns. Então, eu queria encerrar o primeiro dia do terceiro encontro nacional da Rede Nacional de Ciência para a Educação. Eu sou Marília Zalá Guimarães, para quem não sabe, eu sou coordenadora científica da rede. Eu desejo para todo mundo um ótimo descanso e dizer que amanhã tem mais, às 18 horas a gente volta. E uma sessão importante vai ser também sobre a pandemia, quer dizer, o impacto psicossocial do isolamento após a pandemia, então vai ser muito bacana. E desejar bom descanso e boa noite para todos. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite a todos, até amanhã. Até amanhã.